Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Ih, graça e paz, irmãos. Aí, melhorou. Glória a Deus. Irmão, muito feliz, muito honrado, sabe, pelo convite do Vinícius. E quando ele me convidou, de fato, o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, né? E eu queria compartilhar com a igreja nesta noite, né? Sua esposa Lala, como as minhas, tia Lala, como as minhas meninas a chamam, né? Então eu sou muito grato, viu? Muito grato mesmo, obrigado pela oportunidade. Irmãos, abra sua Bíblia aí. Opa, melhorou, hein? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Obrigado, irmão. Ao que cheguei, eu estava brincando com o Vinícius ali de que, não sei se todo mundo me conhece, acho que eu jogo bola mais ou menos, né, Vinícius? Um bocadinho, né? Eu falei, é melhor Maracanã lotado do que realmente ministrar. Mas também, por outro lado, o Senhor ministrou muito forte ao nosso coração. Quando eu estou ali jogando bola, ou quando você está fazendo seus afazeres, quando você está na sua profissão, quem está no domínio é você. Quem está no controle das coisas são você. E aqui é legal que é o Senhor que fica no controle. Por isso é tão difícil ministrar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Amém? Diz assim, ó, a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, em outras versões vão dizer cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Vou ler o 30 também. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Pode se assentar, querido, pode se assentar, fica à vontade. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em algumas outras igrejas, e eu sempre falo assim, quando eu termino assim, né, de ler a palavra: irmão, fica à vontade, faz de conta que está na sua igreja. Hoje eu posso falar isso, faz de conta que você está na sua igreja. Amém, queridos? Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. O título está ali, né? Eu vi ali, ó, descanso para vossas almas. Então, tempo difícil, tempo onde todos nós, muitas vezes, estamos de fato sobrecarregados. Se você olhar, por exemplo, uma mãe, talvez aí, que tem jornada dupla, tripla, né? Está super sobrecarregada. Mas se você olhar também, dá para descansar o corpo. Se você for ficar de férias, como vi no status do Vinícius, está de férias, então deve estar descansando. Às vezes, muitas vezes a gente deita, descansa. Esse é o descanso para o nosso corpo. E é preciso e é necessário também. Mas eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite sobre isso. Descanso para vossas almas. Vou compartilhar algo com os irmãos que eu de fato tenho vivido. Hoje vindo de carro para cá, né, da pequena metrópole, São José do Triunfo. E eu vim olhando, sabe, irmãos, é interessante como é que Deus trabalha, irmãos. Eu passo, às vezes, sábado à noite, mas isso não me chama atenção mais. E eu vim andando de carro ali, eu e meu fiel escudeiro, Moisés, está ali pequenininho. Levanta a mão, Moisés, para eu te conhecer. Isso, meu sobrinho, todo mundo acha que é filho, mas é sobrinho. E eu vim, irmão, olhando e vendo como é que os bares estão cheios. Sabe, é coisa corriqueira que para mim já não faz mais sentido. Já fui liberto há 10 anos. Há 10 anos nós estamos aqui na igreja. Isso não me chamava mais atenção. Mas hoje, vindo para cá, eu fiquei olhando e reparando. Quantas pessoas, né, irmão? Eu e você podíamos estar em qualquer outro lugar. Escolhemos estar aqui. E alcançamos. E na verdade o Senhor nos alcançou. Eu gosto muito quando o pastor Reinaldo ele fala assim que toda vez que a gente olhar para uma pessoa, de repente nos bares, ou lugar que não é agrado do Senhor, a gente tem que olhar como de fato é uma igreja improvável. Há tempo para essas pessoas. Jesus ainda não voltou, vai voltar, a promessa dele, mas ainda não voltou. Mas nós temos que olhar com os olhos de amor para essas pessoas, tentar alcançá-las. É responsabilidade minha e sua alcançá-las, porque é através de nós que o Senhor vai fazer algo grande e poderoso na vida delas, não só na minha, na sua. Nós não podemos ser egoístas em querer só para nós. Essa semana minha filha mais velha, a Lorena, disse assim: pai, está tão difícil por alguns vídeos que passaram, e ela viu situações difíceis, complicadas. Ela falou: pai, Jesus podia voltar. Aí eu a exortei, querido, sabe como? Falei: filha, nós não podemos ser egoístas. Sabe por quê, querido? Hoje nós estamos na igreja, nós estamos lavados, remidos pelo sangue do Senhor. Mas quantas pessoas não estão lá fora? Talvez familiares nossos ainda não estão.
É promessa do Senhor voltar? Pode voltar hoje, amanhã. Mas nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos trabalhar e trabalhar para o Senhor. Então, queridos, eu queria compartilhar com você nessa noite sobre isso. Descanso para as vossas almas. Palavra do Senhor, né? A qual nós acabamos de ler. Vou ler agora devagarzinho, que agora a gente tem tempo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falando, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus nos faz um convite, irmão, a todos que encontram cansados e sobrecarregados. Então aqui é um grupo de pessoas. Se você talvez não esteja cansado ou sobrecarregado, mas também nós nos incluímos aqui. Mas aqui é um povo, irmãos, que já estão cansados e sobrecarregados, principalmente no espiritual. Como eu disse, às vezes, fisicamente nós podemos deitar e descansar, passear, né? Mas espiritualmente sobrecarregado, cansado. Hoje, quis assim o destino. Eu fiz um discipulado hoje, com um discípulo, e a gente conversando ali, estava falando, muito difícil, irmãos, sobrecarregado na alma, sobrecarregado onde ninguém vê. No corpo é fácil, às vezes a gente olha para uma pessoa, você olha para a minha vida e fala, está cansado, fisicamente, a olho nu, mas o que está por trás é pior ainda, porque muitos de nós não temos descanso. E não se escandalize, irmão, que eu vou dizer, muitos de nós na igreja não está tendo descanso para as suas almas. Há pessoas, irmãos, que, como eu disse, para não ser egoísta, mas há pessoas na igreja que não querem que Jesus volte mais. Que isso, irmão? Verdade, querido. A gente tem ouvido por aí pessoas falando, meu filho tem que formar, eu preciso ver a formatura do meu filho, eu não casei ainda. É o que a gente tem ouvido por aí. Não arde mais no coração da igreja aquele desejo mais pelo Espírito Santo, ser usado por Deus. Eu louvo a Deus, porque essa igreja a gente consegue perceber isso ainda mais vocês jovens. Eu fico impressionado com o vigor de vocês, com a disposição de vocês, e glória a Deus por isso. Então, queridos, precisamos entender isso, buscar um descanso para as nossas almas, e ajudar as pessoas a buscarem um descanso para as almas delas, que está gritando, gemendo aí fora. Responsabilidade minha e sua. Olha quão grande responsabilidade nós temos como cristão. Então, queridos, Jesus aqui está fazendo um convite aberto, principalmente a esse povo, mas está fazendo um convite aberto a mim e a você. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei nem como é que você veio. Talvez você veio arrastado, empurrado, talvez seja seu último grito, talvez seja seu último tiro, como a gente costuma dizer. Eu também já estive nessa situação há 10 anos atrás. Participamos de um curso de casados, eu e minha esposa. Casamento destruído, difícil, irmão, complicado. Quem já participou de curso de casados aqui, conheceu um pouco da nossa história, a gente conta lá no curso de casado. E é um privilégio, irmão, um privilégio estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor e também fazendo parte desse ministério de família da igreja. Porque hoje a gente entende que o processo que nós passamos é para ajudar as pessoas a terem descanso para vossas almas, a ter um casamento feliz, uma família feliz e alegre. Então Jesus faz esse convite, irmãos, a nós, a todos nós. É uma passagem de esperança, de alívio, e é uma promessa que Ele vai nos dar descanso. Essa é a promessa. Encontrarei descanso para as vossas almas. Então, queridos, quando eu olho essa palavra, eu vejo como um farol na escuridão. Talvez nós não podemos perceber hoje, porque a nossa vida já está mais clara, porque nós já temos Jesus. Mas imagina alguém, quando você libera uma palavra, e a palavra entra, e é interessante, quando a gente está ministrando, a gente consegue ver as pessoas, né? Consegue ver todo mundo, e você consegue perceber quando a palavra chega, quando a pessoa concorda assim com a cabecinha, sinal que a palavra está chegando. Agora imagina esse povo, quando você libera uma palavra, e aí ele recebe aquela palavra em seu coração, e começa a mudança, começa a transformação ali. Por isso a responsabilidade nossa. Nós não estamos querendo mais tempo para pregar às pessoas. Nós estamos preocupados demais, correndo demais. Viver já é cansativo. A gente já sabe disso. Apesar de todos, irmãos, os desafios, os sofrimentos, as injustiças que carregamos em nossas vidas, nós carregamos muitas. Jesus para nós é um porto seguro. Tem que ser.
Hoje eu até coloquei, não tenho o hábito de colocar, não tenho rede social. Daqui a pouco os irmãos vão ver, eu não prego contra a rede social, irmão, de jeito nenhum. Acho que é uma ferramenta bem usada. Eu não prego, eu não tenho rede social, eu não tenho essas redes sociais. Só tenho WhatsApp, mas rede social de fato eu não tenho. Mas se você pega na rede social, se olhar para a rede social, você vai ver que todo mundo está feliz. E de fato não é verdade. Pessoas estão ali, com almas gritando. Acho engraçado que tem vizinho lá perto, e eu não tenho rede social, mas a minha esposa tem, de vez em quando ela mostra algumas coisinhas. Eu falo, eu conheço a sua vida. Eu sei que isso aí não é verdade. O que você está mostrando aí não é verdade. Eu penso comigo. Então, queridos, entenda isso. Eu cheguei aqui hoje com 44 anos. Cheguei hoje aqui carregando dificuldades, injustiças que fizeram comigo pelo meio do caminho. Então, lidar com isso já é muito difícil e complicado. Então, eu queria que os irmãos entendessem isso. É um processo. Eu preciso passar e você também precisa. E cada um tem o seu, e Deus trata-nos de forma individual. Trata no coletivo, mas também trata no individual. Estava falando isso para o discípulo hoje. Aquilo que a gente vive no secreto é que faz toda a diferença. Aquilo que as pessoas todas veem, aquilo que acontece com você e muita gente participa, amém. Mas aquilo que acontece no secreto é que realmente, irmãos, nos faz crescer como cristão, nos faz crescer como servo. Sabe por quê? Porque ali ninguém viu, só você sabe, só você e Deus. Então, queridos, construa isso em sua vida, para que você tenha descanso para as vossas almas. Nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades sozinhos. Nós temos o apoio de quem? Das pessoas, da comunidade e de Jesus. Jesus pode. Quando eu estava preparando o esboço, aí eu coloquei, Jesus pode. Aí o Espírito Santo, Jesus é o único que pode. Essa é a verdade, irmão. Não adianta buscar em outros lugares esses descansos. Não adianta correr atrás disso ou daquilo, ou agir com as suas próprias forças. Não vai dar certo. Pode dar certo por um tempo, mas não vai dar mais, ou por muito tempo. Por quê? Porque só Ele pode. É por Ele. Para Ele são todas as coisas. E nós, como ser humano, nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Essa passagem nos ensina, Mateus nos ensina. Nós precisamos enfrentar as vidas com dificuldade, porém com esse apoio. Jesus, querido, é o único que pode. Me alcançou, e se você está aqui é porque te alcançou também. E se nós estamos assim, a minha casa, a sua casa, e muitas vezes é assim, o Hernando Dias Lopes vai falar isso, e eu acho tremendo quando ele fala isso, porque ele também prega para a família, ele fala falar isso assim, que a sua casa, a nossa casa é o reflexo nosso. A nossa casa é o reflexo nosso. Se a sua casa está bagunçada, você também é bagunçado. Se a sua casa está desorganizada, você também é desorganizado, é reflexo nosso. Se você tem uma casa ajeitada, adornada, acertada, certamente a sua vida também é assim. Dificilmente vai ser diferente. Pode ser? Pode, exceção. Mas dificilmente vai ser diferente, querido. Dificilmente. Então, nós precisamos enfrentar e nós sabemos quem pode nos ajudar. Jesus nos convida a mudar o nosso foco, porque a verdadeira paz só é encontrada nele. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo? Convidando a mudar, a reconectar, a redirecionar as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Por isso eu disse, não se escandalize, tem gente que não quer que Jesus volte mais. Por quê? Porque a prioridade dele já não é mais o céu. Ou quer o céu, mas no tempo dele. Então precisamos, irmãos, conectar as nossas prioridades, redirecionar as nossas prioridades. Qual tem sido as suas? Eu sei as minhas. E uma delas, quando virou o ano agora, foi o que eu disse. O que não pode faltar na sua vida em 2025? Uma pergunta muito simples, porém complexa. O que não pode faltar na sua vida em 2025? Saúde? Trabalho? Tudo isso não pode faltar nas nossas vidas. Irmão, mas eu tenho falado lá no trabalho, a gente tem um momento de oração lá, todo dia às 7 da manhã. E a gente tem sempre uma palavra de ânimo, de conforto, de exortação também. Já vai fazer 2 anos que a gente está lá. E as pessoas muito sedentas, muitos não professam a mesma fé que nós. Então você tem que ter um cuidado, um bom cuidado, uma certa sabedoria, porque senão você perde tudo aquilo que você construiu durante 2 anos.
Mas eu tenho falado isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. O que não pode faltar para 2025 na sua vida? Eu decidi, na minha não pode faltar Cristo. Pode faltar tudo, querido, menos Cristo na minha e na sua vida. Porque ali é o princípio. A Bíblia vai dizer que Cristo é a pedra angular, pedra de esquina. É onde eu e você nós temos que colocar as nossas forças. É onde eu e você nós temos que firmar na rocha. Então, queridos, que eu e você possamos pensar nisso. Essa dificuldade acontece, mas nós precisamos passar e entender que não passamos sozinhos. Podemos procurar paz e descanso em vários lugares, como eu disse. E é muito comum, os irmãos vão entender, sabe disso, certamente tem alguém, algum conhecido, que procura paz em dinheiro, na fama. Hoje é muito comum, influência digital, é assim que fala, Vinícius? Acho que é isso. Hoje todo mundo quer ser influência digital, todo mundo quer fazer isso, aquilo. Mas é engraçado que, para o Senhor, poucas pessoas querem trabalhar. De verdade, querido. Você sabe do que eu estou falando, não estou falando nenhuma mentira aqui não. Você sabe disso, é só olhar de lado. Então muita gente tem buscado isso em amigos. Tem buscado também no misticismo. Tem, querido. Não se escandalize. Conheço gente que vai à igreja, crente há muitos anos, de vez em quando dá um pulinho no terreiro. Queridos, fala a verdade, não dá. Não dá para brincar mais de ser crente. O tempo está se findando. Não dá mais. Então não é isso que vai trazer descanso para mim e para a sua alma. Não é isso. E pessoas têm buscado isso. Nós vemos isso diariamente. Pessoas buscando nesses tipos de lugares que eu estou falando. Filosofia, no reconhecimento. É tão interessante você pensar que a pessoa, não me reconheceu lá no trabalho. Estou frustrado, estou cansado, não me reconhece, faço muito e não me reconhece. Irmãos, antes de tudo, as pessoas têm que nos reconhecer como cristão que somos, como servo de Deus que somos. Tem que olhar para mim, para você e querer esse Deus. Faça uma reflexão você. Quando alguém olha para você, nos seus afazeres, ou no seu meio de convívio, quando olha para você, tem vontade de servir a Deus? Fala a verdade, tem. Pensa. É isso que eu penso todo dia, irmão. As pessoas têm que olhar para mim e querer servir esse Deus, que tem dificuldade, que tem luta, mas que tem paz, que tem descanso, que tem promessas, promessas cumpridas. Muitas delas já se cumpriram e vão se cumprir. Deus tem cumprido promessas de juízo ao longo da história, até de juízos. Não vai cumprir na minha e na sua vida? O Lauro pregou aqui lindamente sobre como tratar, né, como lidar com as ofensas. E é legal demais. Achei muito bacana, eu estava aqui em um dos dias, né, não pude vir todos, mas muito legal o que o Lauro trouxe. Nós precisamos entender isso, irmão. Por isso reconhecimento. Nós precisamos reconhecer Cristo, irmão. Cristo é que tem que ser reconhecido na minha e na sua vida. Isso sim vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Status social, querido, mas nada disso traz descanso. Ainda que você alcance tudo isso, não vai trazer a paz que você tanto deseja, que eu tanto desejo, que eu tanto necessito. Nada disso, querido, nada no mundo. Eu costumo dizer, e já fiz isso há um tempo, de verdade. Estou falando nos irmãos de verdade. Eu jamais subiria aqui ou em outro lugar falar coisas que eu não vivo. Mas de verdade, irmãos, eu tenho vivido isso e tenho buscado viver isso. Tirar os olhos da terra, colocar os olhos no céu. Vou repetir para você entender. Tirar os olhos da terra, colocar os olhos no céu. Isso, querido, eu tenho feito todo dia. Nada nessa vida que mais me interessa, irmãos. De verdade. Estou falando de coisa que eu vivo. Não me interessa mais nada aqui, irmão. Se Jesus voltar hoje, amém. Há discussões teológicas que vai vir antes da tribulação, depois da tribulação. Nós temos que estar preparados. Se for antes, amém. Se for depois, amém. Mas, querido, de verdade, tira os olhos da terra. Para de pensar coisas terrenas. Comece a pensar de verdade, abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus para abrir os meus olhos e os seus olhos espirituais em relação às coisas espirituais. Deus quer usar todos, mas nem todos querem ser usados. Para ser usado existe renúncia, querido. Para mudar de vida existe renúncia. Eu e você, nós precisamos nos renunciar.
reconectar a Deus, analisar as nossas prioridades, aquilo que eu e você precisamos de fato. Será que não temos demais e estamos buscando mais ainda? Então, querido, nada disso vai trazer descanso. Mas aí, cuidado com uma coisinha, palavrinha pequenininha está anotada aqui: ego. Esse que é o grande problema. Às vezes, Vinícius, a gente é reconhecido e o ego sobe. Eu falo isso, estava preparando a palavra e o Senhor ministrou muito forte ao meu coração sobre esse negócio de ego. Nunca tive, graças a Deus. Mas claro, quem me conhece sabe, já joguei bola em alguns lugares, para outros lugares, já tive a oportunidade de jogar em times muito bons, Vinícius. Encontrar outro time inferior. Falei assim, não vai dar, hoje é tranquilo. E perdemos. Por outro lado, eu já joguei em times inferiores, contra times muito melhores, e ganhamos. Por quê? Por causa desse ego. Então tem que tomar cuidado. Às vezes você quer ser reconhecido, mas aí vira a chave. Você começa a ser reconhecido e o ego começa a inflamar. E aí você começa a ficar soberbo. E a Bíblia diz, a soberba antecede a queda. Então mais cedo ou mais tarde você vai cair. Eu vou cair. Então, querido, temos que tomar cuidado com isso. Ficar atento no tempo aqui, senão não chama para pregar nunca mais. Então, queridos, o ego, então cuidado. Aí agora eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, de verdade. Quer realmente descanso para vossas almas? Entenda isso, um bom exemplo, descanso para vossas almas. Não mudou, desde quando o mundo é mundo, não mudou. Desde quando Deus criou o mundo lá atrás em Gênesis, até o final lá em Apocalipse, não mudou. O jeito e a maneira de buscar a Deus, de ter descanso para mim e para suas almas, para mim e para vossas almas, não mudou. Às vezes você pode inventar, pode fazer isso, mas não mudou, é a mesma. E eu e você, nós podemos acessar isso a qualquer hora que nós quisermos. Quer ver? Exemplo de uma vida espiritual saudável. Primeira coisa, querido, nós temos que ter uma vida espiritual saudável. O que tem que importar para mim e para você como cristão é vida espiritual. Nós temos que entender isso, irmão, vida espiritual. Nós temos que ir para o quarto, de fato, falar com o Senhor, se derramar, entregar a Ele tudo que podemos, porque o Senhor entrega tudo que pode, mais um pouco. O Senhor sempre nos surpreende. Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, e às vezes ela cumpre muito maior do que aquilo que foi prometido. É ou não é, Vinícius? Muito maior. Por quê? Porque Deus, quando dá mesmo de verdade, querido. Não dá sob medida, não. Dá verdadeiramente. Então, queridos, vida espiritual saudável. Tenha uma vida espiritual saudável. Como que eu vou ter isso, irmão Dinei? Como eu disse, não mudou. Oração, jejum. Oração e jejum. Não tem como falar de oração se não falar de jejum. Não tem como falar de jejum sem falar de oração. Uma vez, ouvi um cara falando assim sobre o que é mais importante, jejum ou oração? E ele disse, pergunta a um passarinho o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda. Pergunta para um piloto de avião qual que é mais importante, o motor direito ou o motor esquerdo. Não é, querido, é junto, caminha junto. Então não mudou, tá vendo? Não mudou. Vida saudável, vida de oração, quer ter um descanso para mim e para a sua alma? É isso, vida saudável. Abra mão das outras coisas. Tudo é segundo plano, querido. Cristo tem que ser primeiro. Buscai primeiro o reino dos céus. É isso. Então continua, jejum, arrependimento. Esse é o processo. Não mudou, querido. Não mudou. Para Deus alcançar a vida daquelas pessoas a qual eu falei, que estão no bar, que estão em outros lugares, não agradando ao Senhor, se não passar por esse processo, talvez não necessariamente nessa sequência, pode ser investido, mas precisa passar por esse processo para que eu e você nós tenhamos uma vida espiritual saudável. Oração, jejum e arrependimento. Não dá, querido. Sem arrependimento, não dá. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Arrependimento. Precisamos trazer isso para as nossas vidas. Eu costumo brincar que, se tratando de arrependimento, o cristão verdadeiro, aquele que comete um erro, comete um deslize, como Paulo disse, né? Um acidente, porque pecado para nós como cristão tem que ser acidente. Aí cometi um acidente, e ainda assim, não fica dentro da gente um farol piscando, sabe? Uma luz acesa o tempo todo, que aquilo está errado. Será que é preciso o Senhor ficar falando do lado de fora? Levantar um profeta, igual João Batista, que põe o dedo na cara?
e eu e você, nós não reconectamos ao Senhor, querido, o Senhor é relacionamento. Deus é relacionamento. Se você não tem relacionamento com o Senhor, não vai dar certo. A sua alma vai estar sempre cansada. A minha alma vai estar sempre cansada. É relacionamento. Deus, quando manda o maná, só poderia ser colhido para o dia. Não poderia colher a massa. E teve gente lá que colheu e estragou. Por quê? O que Deus queria? Relacionamento, obediência. Vou colher hoje para hoje, amanhã para amanhã. E ainda assim não faltou o maná. Todos os dias o maná caía. Entende? Relacionamento. Não adianta, querido, você querer uma vida espiritual sem relacionamento. Você vai estar sempre, e eu também, com as nossas almas cansadas, abatidas. E nós não vamos encontrar essa promessa, esse descanso, a qual o Senhor está nos falando, nos prometendo. Por quê? Não queremos relacionamento. Como é que Deus vai trabalhar na minha e na sua vida se nós não relacionamos com Ele? Mateus 6,6 vai dizer isso. A relação com Deus nos faz conhecido dEle. A oração que nós praticamos diariamente nos faz conhecido de Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Então é um relacionamento. É todo dia, é diário, é o maná da oração. Eu e você, nós não podemos abrir mão disso. Abra mão, querido, de qualquer outra coisa, mas não de uma vida espiritual saudável. Nós temos visto, e eu tenho visto, crentes há muito tempo, muitos anos na igreja, e ainda com uma vida espiritual, ânimo doble. Um dia estou orando demais, outro dia não quero oração, um dia estou ouvindo música mundana, outro dia estou ouvindo louvor. Não dá, querido, porque vida de oração, não saudável. Então isso que nós precisamos entender. Assisti recentemente, certamente todo mundo, a maioria jovem, deve ter visto talvez. Eu dificilmente vejo, como eu digo, não tenho rede social, mas às vezes aparecem algumas coisas no celular e me chamou a atenção. Um TikTok, não sei o nome, não sei ninguém que é, não sei aonde, mas o que estava sendo perguntado me chamou a atenção, demais, de verdade. Perguntou uma moça, não me lembro o nome dela, de verdade. Perguntou para ela quem era Deus, o que Deus significava na vida dela. Irmãos, eu fiquei esperando a resposta, porque eu falei, opa, está falando do papai, vamos lá ouvir. Irmãos, ela gaguejou, enrolou. Deus Deus é Deus é santo. A resposta dela foi essa: Deus é santo, amém, todos nós sabemos, Deus é santo. Mas, querido, quando perguntou para ela assim, o que o TikTok significa na sua vida? Irmãos, aqui, chega até arrepiado, de verdade. Eu nunca vi um brilho no olho para falar daquilo. Entende o que é relacionamento? Com o que você tem se relacionado? O que tem trazido para você de verdade isso aqui? A palavra de Deus tem trazido o que para você? É só mero um livro? Ou não é um livro de mudança, de comportamento, de fé, de regra, de prática e fé? Então o que? Daquilo me assustou, de fato. E eu me fiz uma pergunta: por que é que eu estou buscando a Deus? Para que eu estou buscando a Deus? Comecei a me questionar sobre isso. Por que é que você está buscando a Deus? Para quê? Ou por que você está buscando a Deus? É isso que nós temos que fazer, essas perguntas nós temos que fazer, queridos. Não podemos ser religiosos, entrar e sair na igreja de domingo, ou no Ponte Jovem, ou ir à célula, por compromisso. Não, queridos. Tem falado na nossa célula, a célula é um culto. Tem louvor, tem palavra, tem dízimo, oferta, tem testemunho. Não é o que a gente faz no culto? As pessoas negligenciando a ida da célula. Hoje não vou não, estou cansado. Não estou dizendo aqui, irmão, entenda isso, receba com maturidade o que eu vou dizer. Não estou dizendo que não tem dia que é difícil, não. É dia que é difícil.
Mas não podemos viver assim. Nós não podemos viver uma vida difícil. Por isso eu disse, viver é tão difícil. É isso, querida, que vai nos dar, nos impulsionar a buscar mais de Deus, a querer mais de Deus, a estar pronto para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Um dia desse, irmão, eu não sei para que o Senhor me chamou. Vida espiritual saudável. Se você tiver uma vida espiritual saudável, certamente você vai ouvir a voz do Senhor com clareza, sem dificuldade. Jejum, sem dificuldade. Vai discernir aquilo que é do Senhor. Esse dia eu estava numa festa, no meu time lá, uma confraternização, e aquele tumulto, bebedeira, cerveja, falazada, falar da vida dos outros, e eu naquele meio, perdido igual cego de tiroteio. Mas eu entendo que em certos lugares que a gente também não pode deixar de ir, porque, como eu disse, as pessoas têm que olhar para mim e para você e querer esse Deus. Então a gente precisa estar nesses lugares. Não estou dizendo que nós precisamos frequentar todo dia, toda hora, mas tem lugares que nós precisamos estar. E estava me incomodando demais, irmão, porque quando nós estamos conectados ao Senhor, tem ambientes que é pesado. Quando você entra, você sente logo, o corpo começa a arrepiar. Não é frio não, querido. Não é frio não. É presença não positiva. É presença que não é do Senhor. Porque quando nós entramos na igreja, logo que eu entrei aqui, eles cantaram o segundo ou o terceiro louvor, se eu não estiver enganado, eu já me arrepiei ali, mas eu senti presença de Deus. É paz, que excede todo entendimento. É tranquilidade. É certeza de que estou no lugar certo e na hora certa. É isso. Então aquilo me trouxe muita dificuldade. Mas diante daquilo ainda consegui ouvir o Senhor naquele tumulto todo. E o Senhor ministrava o meu coração. Olha aí. Quantos não me querem? Irmão, isso é forte demais. Como não querer um Deus desse, que subiu no madeiro, que padeceu pela minha e pela sua vida? Como não querer um Deus desse? Como o TikTok trazer mais visibilidade? Como pode nós dividirmos a atenção de Deus com outras coisas seculares? Deus tem que ser o centro, querido, na minha e na sua vida. Quer ter descanso para mim e para a sua vida, nas nossas almas? Mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Amém, obrigado, querido. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É isso. Aí está o descanso. Aí está a paz. É isso. Não dá para mim e você, querido, negociar isso. Tem valores cristãos inegociáveis. Fé, principalmente, é inegociável. Como eu disse aqui, quando alguém vai buscar descanso para as vossas almas, quando alguém vai buscar a resposta de oração num lugar onde não é a casa de Deus, não é a Betel de Deus, não é a casa de oração, está errado, querido. Está errado. Essa é a grande verdade. E digo mais, eu sei que não é uma palavra de a gente dar glória a Deus, eu sei, mas é o que Deus colocou no meu coração. É isso. Tem lugares que, se for pregar desse jeito aí, todo mundo vai embora, levanta, vai embora. Porque a palavra de Deus é isso, querido. É confronto. Onde não há confronto, não há mudança, não há transformação. Tem lugares que não se prega mais isso, arrependimento, pecado, nada disso. E eu louvo a Deus que aqui a gente prega, e pode pregar. Então, queridos, entenda isso. Vossos corações em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, quer ter uma vida de oração saudável? Quer ter descanso para vossas almas? Olha esse texto, irmão. Ô, irmão, continua projetando para mim, por favor. O 7 e o 8, né?
Isso. Mais um, por favor. Isso. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há em si e se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Querido, aí está Paulo nos ensinando a receita, ou uma delas, para ter uma vida saudável e para ter também descanso para as vossas almas. Se tem lugar que não cabe você, querido, não vá. Se tem lugar que a sua fé não é aceita, não vá. Agora, tem lugares que o Senhor vai te colocar lá. Aí é diferente, está na direção dele, é Ele. E o Senhor tem promessa para mim e para a sua vida. Se Ele realmente mandou, Ele vai cumprir. Está aí a receita, Paulo nos ensinando, para que eu e você tenhamos descanso para as vossas almas. Não ficamos cansados ou sobrecarregados, e acharemos alívio. É isso. Estou acabando já, tá? Não vim disso no chão para pregar mais não. Essa palavra, irmão, nos oferece um consolo, mas também nos encoraja a adotar uma maneira de viver alinhada com a de Jesus, com bondade, humildade e amor, e o principal deles, o amor. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. De verdade, não é isso que você tem visto? Vou falar, o Senhor me deu a direção, eu vou falar. Pessoas amando mais bicho do que gente. Não tem nada contra bicho não, irmão. Inclusive, nós vamos fazer um velório de uma calopsita que morreu lá em casa hoje. Sério mesmo. Acordamos de manhã, calopsita morto, filhotinho que a gente estava tratando na mão. É ou não é, Moisés? Nem ficou sabendo, Moisés. Irmãos, de verdade, vai para cá. Isso é sério que eu vou falar, irmão. É sério. O mais importante é o amor. Jesus resume a lei, os 10 mandamentos. Não é que você não tem que cumprir os 10 mandamentos, não, irmão. Mas Jesus está dizendo, se você cumprir 2, você cumpre toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Parece que na época da lei era mais difícil. Ficou mais difícil na época da graça, querido. Quando Jesus diz assim, naquela época era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então se me ferir, eu posso ferir também. A lei me permitia. Mas na graça não, querido. Orar pelos que vos perseguem. Ficou mais difícil na graça do que na lei. Na lei, se você fosse pego em adultério, você tinha que ser apedrejado, era lei. Mas na graça, olhar com olhos impuros, já adulterou com ela. Então o que ficou mais fácil ou menos difícil? Na lei ou na graça? Então, querido, na graça ficou muito mais difícil para nós do que na lei. Até porque a lei era impossível alguém cumprir a lei totalmente. Era impossível. Então que nós possamos, de verdade, aprender com isso, alinhar, conectar. O amor é o principal deles. Assim as promessas de descanso e alívio e paz são muito, vai deixar de ser meras palavras. É isso que eu estava dizendo, irmão. Se você e eu, de fato, não vivermos, entendermos que isso aqui é palavra de Deus, que muda, que transforma, que restaura, que traz cura, queridos, nada disso traz descanso para mim e para a sua vida e para as nossas almas. Nada disso. Então, queridos, entenda isso, que isso não é meras palavras, é verdadeiramente o Senhor falando. Efésios, eles são testemunhas da vida abundante que Jesus oferece. Então essas palavras são testemunhas da vida que Jesus nos oferece. Eu acho interessante que a Bíblia é muito bacana, porque a Bíblia não traz só aquilo que as pessoas fizeram de certo, né? A Bíblia também traz aquilo que as pessoas fizeram de errado. Isso é muito legal, muito importante para nós. O pastor Hernando Dias Lopes também, né? Ele vai dizer que nós temos que aprender, e aí eu tive que aprender em alguns momentos da minha vida com meus próprios erros, mas ele vai dizer o seguinte: é melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os seus. Se você está vendo que alguém está fazendo coisa errada ou fez algo que deu muito ruim, aprenda, não faça. Por isso o encontro de casal,
o curso de noivos que é ministrado, é justamente para isso. É para poupar você de não cometer erro que as pessoas já cometeram. É só para isso. Isso nós precisamos ficar atentos. É para poupar você. Então é legal, a Bíblia traz isso. Então, a palavra de Deus está dizendo e mostrando como Jesus, de fato, pode mudar a minha e a sua vida. Amém, queridos? Quem está comigo aí? Amém. Irmão, já estou caminhando para o fim de verdade. Quando nós Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Efésios está dizendo, Paulo está dizendo, que Jesus nos elegeu nele. Querido, de verdade, não existe, pode parecer, mas não existe felicidade sem Jesus. Não existe felicidade sem Deus. Ainda que tenha uma pessoa muito próspera, pode viajar, pode ter tudo que quer, tudo que deseja, ainda assim falta algo na vida dele que é Deus. Uma parte é do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Jesus, Deus, nos elegeu nele, foi tirado dele. Então por isso a nossa felicidade é incompleta, ainda que pareça completa para algumas pessoas. É incompleta sem Deus. Prova disso, tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita prosperidade de fato, e triste, sobrecarregado, cansado espiritualmente. Por quê? Porque falta nele presença de Deus, ou nela presença de Deus. Então é impossível, querido, ainda que nós olhamos com nossos olhos naturais, é impossível alguém ser totalmente feliz sem Deus. Não dá, é impossível. Deus já nos mostra que ao longo dessa caminhada, Deus nos mostra que nós podemos confiar nele, precisamos confiar nele. É por isso. Nós podemos confiar em alguém que nós não podemos confiar em alguém que nós não conhecemos. É isso, relacionamento. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Não dá, não posso abrir minha vida para alguém que eu não conheço. Então eu preciso ter um relacionamento. E relacionamento trata disso que nós estamos falando: oração, jejum, arrependimento. Pecado que ele tem, pecado tem nome. Quando você entrar diante do Senhor, fala os seus pecados. Não fica com medo nem com vergonha, não. Sabe por quê? Porque o Senhor já sabe. Eu quando eu estou orando, eu falo, Senhor, eu não estou aqui de máscara, não vou entrar de máscara, não vou falar a verdade. Olha, isso na minha vida está muito ruim, precisa ter mudado, precisa ser transformado. Eu não preciso esconder de Deus, querido, não tem como esconder de Deus. Não tem. E aí, quando nós fazemos essa pergunta, alguém pode dizer assim, você confia em mim? Talvez você pode dizer sim. Confio ou não confio. Segundo, você pode ter a segunda resposta: por que eu deveria? Tá, peraí, por que eu deveria? O Senhor, ao longo do tempo, vem mostrando para nós que nós devemos confiar nele. Deus vem mostrando para nós que confiar em Deus é uma coisa natural. Quando se tem uma vida saudável de oração, é natural você confiar em Deus, é natural. Você não tem dúvida, é natural. Se você tem esse relacionamento com Deus. A principal razão que Deus é digno de confiança. Deus já provou isso quantas vezes na minha e na sua vida. Quanta situação difícil certamente você passou. E Deus foi contigo. Onde todo mundo foi embora, Deus ficou. E Deus agiu, fez o impossível. Porque o possível, Deus cobra de nós precisamos fazer. Aquilo que depende de nós temos que fazer. Agora, aquilo que é impossível, é milagre, é Deus, querido. É Ele que tem que fazer e Ele vai fazer. Vai fazer, não tenha dúvida disso. Ao contrário dos homens. A Bíblia diz assim, ao contrário dos homens, que mentem e não cumprem as suas promessas. Em Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Deus é Deus de promessa, querido, de promessa cumprida. E se Deus prometeu na sua vida, vai cumprir. Só não cumpre se você não quiser. Só não cumpre se eu não quiser. Nós podemos sim impedir o agir de Deus na nossa vida. Nós podemos sim restringir a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Nós podemos, querido, não deveríamos, mas podemos, com atitudes nossas, atitudes errôneas.
preconceituosas, egoístas. Podemos. Quem tem promessa não morre. Ah, não morre não. Vai nessa aí que não morre. Quem tem promessa não morre. Não cumpre não. Não cumpre aquilo que Deus tem chamado para você, você não morre. Morre, querido. Tem essa não. Então diz assim, né? Que Deus não é filho de homem para que minta, nem é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Deus pode realizar, querido, seus planos e propósitos. Eu queria, já estou terminando de verdade, vou ler mais 2 versículos e já termino, tá, Vinição? Eu queria, querido, de verdade, eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida, sabe, de verdade, uma palavra profética sobre a sua vida, sabe, querido? Porque Deus é Deus de projetos, Deus é Deus de planos, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de restauração, de cura. De verdade, creia nisso, saia daqui crendo nisso. Não faça com aquela semente que caiu no meio do caminho, veio o inimigo e roubou. Não deixa roubar não, querido. Construa essa palavra no seu coração. Eu encorajo você a fazer isso. E de verdade, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Que todos os seus planos, querido, que todos os seus projetos, que toda a sua família, que todo o seu ministério, que tudo que Deus tem para você, realize na sua vida. De verdade. Eu oro para isso. Eu declaro em nome de Jesus que você possa viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, na sua casa, lá no seu trabalho, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem buscado. Tem falado isso. Sonhe, busque, corra, mas põe Deus no seu projeto. Tem gente fazendo ao contrário, correndo, buscando, sonhando, mas Deus não está no projeto. E muitas vezes nós vamos ver, e você vai ver que ao longo do caminho Deus muda o projeto, porque não é isso que Ele quer para mim e para a sua vida, não é isso. E nós precisamos entender como propósito. Deus tem um propósito para mim, tem um propósito para você, nós precisamos entender qual é. Precisamos buscar para saber qual é o propósito de Deus, de verdade. Amém, queridos? Se nós nos esforçarmos para conhecer a Deus através da sua palavra, veremos que Ele é digno de confiança, o qual vai crescer diariamente no meio do seu coração. Querido, de verdade, vou ler mais 2 textos e nós estamos terminando. Você pode ficar de pé? De verdade? De verdade. Você pode projetar para mim, por favor? Romanos 8, 38. Romanos 8, 38 e 39. De verdade. Querido, tudo isso que nós falamos, construa na sua vida. Construa. Eu tenho visto de verdade, irmãos. Deus tem nos dado a graça de atender pessoas, de atender famílias, sabe, pessoas saindo da presença de Deus por pouca coisa. Um pastor amigo meu um dia contou que a irmã chegou para ele e falou assim: vamos sair da igreja? E ele falou: mas irmã, bem, mas por que você vai sair da igreja? Alguém te ofendeu? O que aconteceu? Não tem copo para beber água. Isso é um absurdo. É isso, querido. As pessoas trocando Jesus por nada. As pessoas trocando Jesus por qualquer coisa. Ao texto: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Querido, não deixe nada separar o seu amor de Jesus. Nada, querido. Não negocie isso por nada. Isso vai custar caro para mim e para você. Vai custar a nossa salvação se nós negociarmos esses valores. Então, queridos, o Ministério de Louvor pode tocar uma música, por favor? Assim que tocar, eu vou só ler o último texto, que é o texto da minha vida, que é onde Jesus mudou toda a minha história. É através dele que eu vivo, é através dele que eu suspiro, é através dele que eu estou aqui hoje pregando e ministrando, porque foi o primeiro texto ao qual de fato Jesus falou no meu coração e trouxe mudança, trouxe transformação, trouxe vida à minha casa onde tinha morte, trouxe esperança à minha vida onde não tinha mais. Esse versículo aqui, vou ler, os irmãos podem tocar e a gente termina. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo da minha vida, querido. Se quiser pega para você, mas é da minha vida, mudou a minha história,
Esse Jesus aqui, ó, que prometeu trazer descanso para mim e para a sua vida. Não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. É isso, querido, que eu vivo hoje. Eu quero viver e andar segundo o Espírito. Um dia Jesus me alcançou e pode te alcançar, e vai te alcançar. Creia somente. Marta, creia somente. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Muito grato pela oportunidade. E assim eu encerro. Amém, queridos? Deus abençoe.